essa história com o Frei foi muito engraçado, porque a gente tinha essa dúvida de qual cidade ia. A gente foi para São Paulo, se jogou no HC. E a gente estava em São Paulo, meu pai tinha ido para lá passar um tempo, o Carlos estava lá também, minha mãe. E a gente decidiu fazer uma viagem para Campos do Jordão, na época. E a minha mãe tinha visto que o Frei Gilson ia estar fazendo um show lá onde o Padre Marcelo faz as missas dele, né? Uhum. Ia ter vários shows, e um desses era o Frei. E aí a gente, na volta de Campos do Jordão... Vocês já estavam fazendo a Quaresma de São Miguel, né? Isso, nós já estávamos fazendo. A mãe da Rai e ela. E aí, na volta do show de Campos, a gente parou nesse show, que era o show do Frei, né? Uhum. E aí, tudo mais, a gente vendo o show dele maravilhoso, incrível. E o meu pai tava lá, que ele é bem insistente. E aí a gente falou assim, pô, será que a gente não conseguiria fazer o Frei dar uma bênção nas meninas? Ai, que lindo. Eu era uma pessoa que não seria possível. Eu sempre dizia assim, estatisticamente falando, não é possível, porque a gente tinha milhares de pessoas. Provavelmente o Frei não ia conseguir muita gente. passar ali sem causar uma certa confusão ali no... Então eu dizia, ó... Aí Sérgio, o Carlos, não, seu Sérgio... Não tem como. Ele disse, não, vamos embora lá. Eu digo, olha... Eu vou lá, mas vou lá com você, mas não tem como. E aí ele foi, né? Aí ele meteu a cara e foi pra lá pra frente, lá pra multidão, bem onde o Frei, bem na frente do show, né? Uhum. E a gente ficou mais atrás porque eu tava com o barrigão, né? Então era impossível passar por lá. E ele tentando falar com a equipe, né? E ele tentando falar com o pessoal aí ele disse, vem e cá, tal. vem contar a história, com seguranças. Aí teve uma hora que ele ligou pra gente, vem pra cá que eu consegui, não sei o quê. Aí a gente foi lá pra frente, chegou lá. Ele tinha falado com o segurança, perguntou se o segurança tinha falado que o Frei, quando acabasse o show, talvez iria passasse. passar lá pela frente, né? Aí a gente ficou lá próximo da grade. E eu falando, não vai passar não. E o cara, tem não como vai passar aqui. não. Não tem, porque senão vai derrubar esse alambradozinho aqui. Não tem como passar. E realmente acabou o show e o Frei não passou por lá. Só que o papai, ele é insistente, não desistiu. Tava passando um outro Frei com a mesma roupa do Frei Gilson. Né? E ele chamou o Frei. Aí ele pegou, chamou o Frei, só chamou, né? Ele falou assim, vai, Carlos, explica pra ele. Aí eu falando, oi, Frei, tudo bem? Eu sou o Carlos, eu e a minha esposa, a gente tá aqui. Nós estamos carregando 2 meninas lindas aqui dentro do forninho, mas elas têm uma condição muito rara, elas têm apenas um só coração. Quando eu falei um só coração, ele já se espantou. Como assim um só coração? Elas estão ligadas, nem gêmeas siamesas, por um só coração. E a gente queria muito uma bênção do Frei Gilson. Eu imagino que seja muito difícil, mas aí falaram pra gente que poderia ver. Aí ele começou a se emocionar. Né? Ele disse, olha, eu não tenho como, nem eu tô tendo acesso ao Frei Gilson no momento, exatamente para não causar nenhum tipo. Eu já falando assim, eu disse pra vocês e tal. Mas ele disse, mas eu vou fazer uma coisa, me passa o contato de vocês, eu vou tentar em algum momento pedir para que ele ore por vocês. E aí nessa que a gente passou esse contato, a Raíssa recebeu uma mensagem. Uns 2 dias depois ele mandou mensagem. Dizendo que o Frei queria que a gente fosse rezar lá no estúdio, mas era isso. Que lindo. Era só para poder rezar durante a madrugada, né? No rosário. O rosário, né, na Quaresma de São Miguel. Era isso, basicamente era isso. Mas o que aconteceu? Eu tinha que voltar para Manaus, passar mais uma semana em Manaus, para depois voltar em definitivo para São Paulo, até o Par das Meninas. E aí foi a Raíssa e a mãe dela, a minha sogra. Foram nesse dia tão especial. A mamãe que era muito fã do Frei. Ela mereceu. E a Raíssa e a minha sogra já estavam fazendo a Quaresma. Eu ainda não estava. Eu comecei a fazer por causa daquele momento. Porque como o Carlos ficou indo e voltando, ele fez isso umas 2 vezes, eu acho, porque ele ficou trabalhando também, ele trabalhava e depois ia pra lá. E aí, ele não conseguiu acompanhar todas as madrugadas, né? Mas eu e a minha mãe, desde o início, a gente acompanha todas as madrugadas. E quando o Frei Guilherme, inclusive, que foi o que nos acompanhou, né, que se compadeceu, ele chamou a gente pra ir lá, eu fiquei chocada, que eu não acreditei. Aí a gente foi, eu e a minha mãe, de madrugada, nesse dia. Só que a gente achou que a gente iria conhecer o Frei, ia rezar lá, mas não queria aparecer, né? Tanto é que, nessa época, a gente não tinha falado do caso das Marias pra quase ninguém. Era aquele mesmo discurso que eu te falei. A gente falava que elas tinham um problema raro no coração, que era realmente algo muito difícil, que só Deus poderia curar, né? Mas a gente não dizia que elas eram coligadas, não dizia nada. E aí eu falei, amor, se ele chamar a gente pra testemunhar lá,
vai ser... Aí é chamado de Deus, aí não tem jeito. Aí eu falei assim, eu vou ter que falar, né? Que a gente vai ter... E realmente, no final já do rosário, ele chamou a gente pra fazer uma bênção, né? E aí ele perguntou... Pediu pra contar o caso. Pra contar um pouco do caso. Naquela hora eu fiquei muito nervosa, como eu não esperava. Mas a gente conseguiu passar um pouco. E só aquilo que a gente conseguiu passar já tocou muitas pessoas, né? Eu recebi muitos depoimentos. Nunca imaginei que as nossas Marias alcançariam tanta gente, né? Então, meio que isso veio como uma confirmação para mim e para nós, né? Certo. Que a gente estava no lugar certo. Então, era mesmo para ser São Paulo. E que a gente tinha feito a escolha certa também de lutar pela vida delas, de estar com elas. E foi tudo... É aquele negócio que quando a gente faz a vontade de Deus, Ele provê tudo. Provê tudo. Se eu fosse contar todas as coisas que Deus proveu pra gente nessa época, seriam, assim, a gente ia dar 3 horas de podcast. Pode contar. Então, Mas, eu falo assim, que a gente não tem que poupar testemunho. Sim. Porque o que a gente vive, eu vivi um milagre essa semana, eu vou compartilhar depois, conto pra vocês depois no off. Mas a gente não tem que poupar testemunho. E isso é tão gostoso passar, e a pessoa às vezes está desacreditada, às vezes está passando por um problema tão pequeno, tão mínimo, que a gente olha, gente, eu tô sem os meus filhos. Eu perdi o meu filho, vocês perderam as filhas de vocês. Então, pra mim, nada hoje, problema nenhum é maior que isso. E a gente aguenta porque Deus dá força pra gente. E quando tu fala isso, que Ele dá sinais, percebeu que vocês estavam no lugar certo, eu trago muito pra minha vivência. Ele dá um fardo super pesado, mas Ele tá ali te ajudando a conseguir, a carregar aquela cruz. Sim. Não é isso? Tu também sentiu essa... A gente tem total certeza disso. O tempo todo. Porque desde quando a gente saiu de Manaus, tipo, a nossa... Eu te falei que a gente teve que comprar passagem, tipo, Sim. num dia pra viajar no outro. Até a passagem estava na promoção. Assim, né? Falando de coisas materiais. Mas, tipo, uma passagem pra São Paulo, acho que foi R$600, né, amor, na época. E hoje não é... Em cima da hora, de um dia pro outro. Enfim, né? E... Teve um amigo do meu pai que ofereceu o apartamento dele pra gente ficar em São Paulo. Sem ter custo nenhum. Que jamais também passaria pela nossa cabeça, né? Então, às vezes a gente fica com os nossos medos, os nossos receios, mas Deus... O amor de Deus nos constrange. Exatamente. Sem dúvida. Eu me sinto constrangida todos os dias. Ele vai colocando cada pessoa... O apartamento que a gente ficou era numa cidade um pouco distante de São Paulo, mas isso foi muito bom porque era uma cidade mais tranquila. E a vizinhança da cidade acolheu a gente. Tinha uma igreja. Tinha uma igreja próxima que a gente ia caminhando quase todos os dias. Eu pude passar... Eu até brinco, né, que nessa época das Marias foi o meu momento de maior conexão com Deus. E que eu vivia uma vida religiosa, praticamente. Era quinta-feira eucarística, domingo com a missa, todos os dias no rosário. Então, tipo, foi uma imersão mesmo na vida religiosa que só pode ter sido providência divina. Eu tenho certeza que foi. A gente conseguisse passar por aquilo tudo de maneira mais leve possível, né? Porque a gente sabe que o peso de um diagnóstico teve dias difíceis, teve dias que eu chorava, e até porque grávida chorona mesmo. Mas a gente não conseguia ficar triste, assim, no sentido de triste com Deus mesmo, né? Porque eu sei que tem gente que tem essa negação, mas a gente tinha vergonha de ter essa negação, afinal, Deus tinha colocado tantas coisas pra gente que não tinha como a gente se decepcionar com Ele nesse sentido. Então, foi um momento de grande fé. Que se perguntasse assim, é uma loucura, né? Mas você passaria tudo de novo e realmente... Eu passaria tudo de novo. Vale a pena. Vale a pena. Se me perguntasse, eu responderia também. Viver os 4 meses e 20 dias que a gente viveu com ele aqui, nada paga. Foi a melhor coisa da nossa vida. É a melhor coisa. Ser pai, hoje eu falo para todas as minhas amigas, tenham filhos. Gente, tenham filhos. É uma coisa mais gostosa do mundo. Não interessa se tu vai vocês ficaram 2 horas, se vai passar 4 meses, se vai passar a vida inteira. Tenham filhos.